Fala galera, graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma Viva Podcast, né? Segundou. Seja bem-vindo. Você que for entrando aí, já se acomode. Hoje temos um bate-papo bem legal. Eu creio que vai ser edificante, vai ser interessante. Eu creio que vamos aprender aqui esta noite. Vou deixar dar um tempinho para você que não é inscrito no canal, já se inscreva. Ative o sininho das notificações e fique ligado, porque toda segunda tem a Viva Podcast. É um bate-papo mais avivado que tem, né, irmãos? Hoje nós estamos com a presença do vereador Eliel José. Boa noite, vereador. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela audiência e parabéns pelo Aviva. Amém. Uma honra estar com vocês aqui. Amém, brigadão. Prazer, né? Eu acho que a gente está no começo do trabalho, mas eu costumo dizer que tudo que nós fazemos para o Senhor, acho que tem grandes frutos o Aviva. Tem pessoas de Maranhão, Bahia, tem pessoas de São Paulo. E eu creio que o bate-papo aqui hoje vai ser bem interessante. Vai edificar vidas também que estão nos assistindo. Eliel José, senador Canedo, né? Ou não? Não, Eliel José, nós temos uma trajetória, Eduardo. Na verdade, eu sou do interior de Goiás, né? Daquela região ali de Anicum, Sanclerlândia. Nasci praticamente, vivi na fazenda até 18 anos. Eu vim aqui em Trindade minha mãe veio só para me ter ali, né? Nasci em Trindade, na verdade, mas morando na fazenda, vivi até os 18 anos na região de Sanclerlândia. E depois de 18 anos eu vim para Goiânia. Né? E Deus tem seus projetos, seus planos. E os planos de Deus não podem ser frustrados, né? E tudo acontece no tempo dele. E hoje eu estou aqui em Senador Canedo há 21 anos. O meu filho menor nasceu dentro de Senador Canedo, o Eliabe. Rapaz, então 21 anos, é muito tempo, né? 21 anos, né? Tudo coopera para o bem, né? Tudo coopera verdade. Para o bem. Eu conheço Sanclerlândia, se eu não me engano, eu trabalhei com a moça na AMA, a engenheira lá, eu esqueci o nome dela, agora fugiu da minha cabeça, ela era de Sanclerlândia. A Sanclerlândia ali eu conheço quase todas as pessoas. Eu estudei ali até o 2º grau, na cidade de Sanclerlândia. Então é uma cidade pequena, né, do interior, a gente conhece todo mundo, uma cidade muito boa, uma cidade que eu amo, uma cidade onde eu aprendi muito. E Deus tinha um projeto, um plano, né? Desde jovem, antes de casar, Deus já falava comigo, Eduardo, que Ele tinha um projeto da minha vida que ia me levar para uma cidade que eu não conhecia e que já tinha preparado um povo para me conduzir. Né? Isso depois dessa profecia há 20 anos cumpriu na minha vida. Que legal, hein? Sempre foi cristão? Sempre foi cristão. Nasci no lar evangélico, né? Meus pais são evangélicos. Meu pai deve ter uns 60 anos que é cristão, né? Nossa, tem uma caminhada bacana. A minha mãe é cristã, minha mãe é origem da Igreja Cristã Evangélica, né? Meu pai é da Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia de Deus, mas a avó da minha mãe foi uma das primeiras a levar o Evangelho para aquela região de São Luís Montes Belos, né? A avó da minha esposa, que era a avó Claudina, foi a primeira pessoa a receber o missionário da região de São Luís Montes Belos. Na época, o catolicismo era muito pesado. Na época não falava evangélico, não. Na época falava Pentecoste, né? Então, naquela época era assim, quem era católico nem gostava de ouvir falar em Pentecoste. Hoje não, graças a Deus, é tranquilo, né? Hoje a gente convive muito bem. Mas na época era muito difícil, a pessoa era perseguida por ser Pentecoste, né? E veio um missionário de um país de fora, chamava Maiquintá. Ele chegou naquela região montado no lombo de um cavalo e os fazendeiros queriam matar esse Maiquintá. E a avó da minha esposa, a avó Claudina, foi tocada pelo Espírito Santo de Deus e ela sentiu de bem de apoiar aquele missionário na casa dela. Era uma fazendeira muito respeitada na época, né? Tinha um nome muito bom na região, e ela apoiou o Maiquintá. E através dela, ela aceitou Jesus, foi a primeira pessoa, e os fazendeiros na região, as famílias, quase todas aceitaram Jesus, né?
Uma missionária mesmo, né? E quando chegou um ano de prazo, aquela região quase toda foi evangelizada através dela e abriram uma igreja. Hoje existe uma igreja lá, a Igreja Cristã Evangélica da Mata de São Manuel, até hoje, na fazenda, tem mais de 100 membros lá hoje. E foi a primeira igreja do interior de Goiás, foi através dessas raízes, né, nossas, né? Então a gente tem uma história dentro do Evangelho no estado de Goiás, a gente tem uma história muito bonita. Hoje, o senhor é vereador do município, né? O senhor é vereador do município, senador Canedo. Como é que é assimilar? Porque o senhor recebeu uma profecia. Se eu soube contar essa profecia, eu não te conhecesse, ele falasse, não, então ele pastoreia a igreja. É porque hoje realmente o senhor representa uma determinada classe de pessoas, representa como vereador, né? Pessoas que o elegeram. Como foi entrar no caminho da política? Porque debaixo de uma profecia que muita gente interpreta como pastor, mas que a verdade pode ser milhares de coisas. Isso. Por exemplo, o senhor recebeu uma profecia que Deus ia preparar um povo para o senhor cuidar. Né? Porque se você for parar para pensar, raciocinado comigo, não, vai preparar um povo para me cuidar, então eu vou ser pastor, eu vou cuidar vou rebanhar ali, vou cuidar de ovelhas, mas na verdade hoje o Senhor cuida de uma forma diferente. Como é que foi a chegada na política, como foi aceitar essa porque querendo ou não, é um estilo de vida diferente, é um estilo de vida mais diferente daquilo que a gente costuma ver. Na verdade, Eduardo, é tão interessante que eu não gostava da política partidária. Sempre fiz uma política social, sempre com 14 anos de idade, sempre eu fui presidente de greminha ali em Sancarlândia, sempre era técnico de futebol, então sempre exerceu uma liderança. Sempre, né? E eu vim para senador Canedo, Deus me trouxe para senador Canedo de uma forma extraordinária. É um testemunho muito bonito, não é o momento porque é grande esse testemunho. Eu vim para senador Canedo, a minha esposa conheceu o senador Canedo no dia da mudança. Você sabe que você chegar num lugar que você não conhece ninguém, que você não tem um parente, chegar num lugar tudo diferente, foi a forma que Deus me trouxe para senador Canedo. Eu não tinha um parente, eu não tinha um conhecido, e Deus me trouxe para essa cidade, eu e minha família. E aí Deus que cuida da gente, né? Às vezes vocês que estão nos assistindo nesse momento, passando por dificuldades, tribulações, e às vezes fica desesperado, mas não precisa ficar desesperado, porque existe um Deus que cuida de nós, Eduardo, 24 horas. Isso aconteceu comigo e acontece todo dia. E aí eu não tinha pretensão política de forma nenhuma. Eu mudei aqui para a rua 23 do Irapuru. Eu morava na contra-esquina daquela igreja Assembleia de Deus, aquela igreja grande ali. Então ia para a igreja, terminava os cultos, jovem lá para casa. A gente fazia um caldo, eles iam tocar violão, cantar, e eu sempre gostei de pessoas. E com 5, 6 meses que eu estava no Canedo, a minha casa era lotada de gente. Né? Eu tinha uma amizade que pessoas que moravam há 10 anos não tinham a amizade que eu tinha, a minha família tinha, a minha esposa, né? E aí o pessoal sempre falava, Eliel, por que você não sai candidato? Eu falei, não, eu não tenho pretensão de sair candidato, eu sou recém-chegado, não tenho família aqui, não tenho essa pretensão. Mas aquilo foi gerando, e sempre Deus falava no meu coração, e eu orei, pedi a Deus, minha esposa orou, e a gente chegou a uma conclusão que eu iria ser candidato. Pus no meu coração, o Espírito Santo colocou no meu coração. Que dava para ir, que era bom. Que era momento. Só porque era um desafio contra tudo e contra todos. Por que, Eliel, que era contra tudo e todos? Porque na época, para ganhar para vereador, tinha que ter uma estrutura muito grande. Eu não tinha estrutura, não tinha família no Canedo, e tinha um jargão que só ganhava política quem tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, você entendeu? Aí eu trabalhava no VaptVupt, senador Canedo, como vocês conhecem na época, congregava, né? Minha esposa trabalhava no PSF, e na época, Eduardo, era diferente de hoje. A eleição, na verdade, a campanha era 90 dias. Hoje é 30, não é isso? Hoje é 45 dias, mas na verdade é 30, né? 15 é para fazer os materiais. E aí, para você ser candidato, você tinha que sair do serviço 3 meses antes para sair candidato. Isso, lembro. Aí eu saí do VaptVupt, a minha esposa saiu do serviço, era a única 2 rendas que a gente tinha.
eu apostei tudo que eu tinha. Eu fiquei desempregada, minha esposa desempregada, nós não tínhamos dinheiro para disputar a eleição, mas sempre eu falei que Deus tinha um projeto comigo, que eu confiava nele. Saiu na garça, se eu tiver errado, o senhor me corrige. Na primeira eleição, o senhor teve 400 e poucos votos? O senhor foi eleito ou não? A primeira eleição eu tive 524 votos. 524, né? Fui eleito o menos votado senador Canedo. Eu lembro disso. E sempre as pessoas, sempre tem aquelas pessoas que jogam pedra, que não quer o seu sucesso, o meu sucesso e o seu sucesso. E aí um jornalista da cidade de Senador Canedo põe na primeira página: Eliel José é o aborto da política de Senador Canedo. Só cai no mesmo lugar de 100 anos. O Eliel nunca mais será eleito. Uma pessoa que expressa mal, uma pessoa que não tem parente, uma pessoa que não tem dinheiro, isso foi um acidente da política. Eu lembro que eu sempre gostei de política, eu sempre acompanhei. E foi um acaso e aquele alvoroço para saber como é que sairia na próxima. E eu lembro que a próxima eleição para vereador. E aí que está o segredo. Aí eu conversei com Deus aqui, o seu público é mais evangélico, né? A gente orava e eu falei para Deus: não quero responder esse jornalista, né? Eu quero que o Senhor me ajude a responder ele na urna. E eu trabalhava todos os dias na minha equipe. Na minha reeleição, para vocês terem uma noção, eu fui o vereador mais votado da história do Canedo. A primeira, o menos. Na segunda, o mais votado na história de Senador Canedo. Deus, mais uma vez, confirmou a vitória. As pessoas abraçaram, porque a gente não faz nada sozinho. A gente precisa das pessoas. Trabalhando aqui, falando a minha carreira política, depois fui secretário de Indústria e Comércio, onde fiz um trabalho muito bom, um polo industrial muito grande, trouxe mais de 200 empresas para Senador Canedo, pequena empresa, médio, grande para Canedo, né? Gera muito emprego hoje, que é esse polo aqui da Engopa, né? São um polo muito importante para Senador Canedo. Ajudei a estruturar também aquele polo do Canaã, né? Hoje tem a IFG, tem o Diego Pneus, tem várias empresas grandes que veio na minha época, essas empresas, né? A IFG foi adoado pela prefeitura, aquele terreno também, que na época eu votei a favor. E aí vim para terceiro mandato, eu ser candidato, foi o quarto mais votado. De 15 eu estou hoje em quarto lugar dentro de Senador Canedo. Então essa é a minha trajetória. Sempre Deus no controle, no comando, as pessoas me ajudando. Tem uma classe de pessoas que apoia, tem outras que critica, mas nós que somos liderança, é importante essa crítica. A verdade é que você tem que acostumar. Todo mundo que exerce uma liderança, que está à frente de um trabalho, ou que seja à frente de uma opinião, sim, ela vai sofrer retaliações. Eu acho que, inclusive, o senhor como um cristão, diante da política, que hoje ela é polarizada, por contrário, querendo ou não, a gente sente, hoje, se você falar de política para muitas pessoas, ela polariza. Verdade. Polariza que pessoas que fazem coisas erradas, que trabalham de forma errada. Então, é difícil você trabalhar num ambiente que está polarizado. Então, eu acho que isso, principalmente o senhor como cristão, é um desafio a cada 4 anos. Com certeza, é um desafio, mas graças a Deus, eu tenho 3 mandatos. Não tem nenhum processo sobre a minha pessoa de corrupção. Né? Os meus mandatos são limpos, né? Eu moro há 16 anos na mesma casa, atendo as pessoas no mesmo lugar, congrego no Campo Vila Nova, minha esposa é evangélica também, meu filho prega o evangelho, né? Então, assim, a gente está no dia a dia e, assim, as pessoas que criticam, eu respeito, porque a gente tem que conviver com a divergência. É importante. A crítica, ela tem 2 pessoas, tem modos de ver ela. Ou você pega ela e se enterra junto com ela, ou você pega ela e cresce junto com ela. Então, ela nos dá força, né? Ela nos dá força. E aí fiz alguns projetos muito importantes para Senador Canedo, principalmente para o meio evangélico. Exemplo, hoje nós estamos no mundo laico. Está na Constituição, né? Infelizmente, essa esquerda brasileira, ela não quer que você fale de Deus na escola. Não é verdade? Que ela fala que o mundo é laico. É a lei, né? A lei fala isso. O mundo é laico. Mas em Senador Canedo, as professoras tinham muita dificuldade de fazer leitura da Bíblia nas escolas, né? E eu pensando naquelas pessoas,
eu fiz um projeto autorizando a leitura da Bíblia nas escolas de Senador Canedo. Qualquer professora que queira fazer leitura da Bíblia nas escolas... Esse projeto ele foi aprovado? Meu projeto foi apresentado, aprovado, e hoje já entrou em vigor. A professora que for... Uma professora que quiser fazer uma leitura dentro da sala de aula, pode ela é fazer. permitida? É permitido e amparado pela lei, e a lei que eu fiz e foi aprovado. Isso é muito bom. Sancionado pelo prefeito. Porque a maioria das pessoas hoje, principalmente a mídia que gosta de lacrar na internet, ela defende o Estado laico. Sim. Mas ao mesmo tempo que ela defende o Estado laico, ela quer implantar uma visão e excluir uma outra. Nós vemos que nós sofremos aí, principalmente nos últimos 5, 6 anos, um Estado laico, mas pendendo para um lado esquerdo, sim, muito forte. E pior, Eduardo, que hoje o que acontece? É muito tendencioso isso que você falou, principalmente das faculdades federais, sim, dos colégios. Então, o que nós temos que fazer? Nesses últimos dias, você viu que os alunos, os pais estão apavorados, de medo nas escolas, né? Pessoal matando aluno nas escolas, no mundo inteiro. Isso é falta de Deus na vida, isso é falta de estrutura familiar. Sim. Então, quando a pessoa é temente a Deus, que faz uma leitura todos os dias na Bíblia, é uma pessoa temente a Deus, ele tem outra visão, ele é uma pessoa da paz, ele é uma pessoa que sabe compartilhar, ele é uma pessoa mais humano. Então, a Bíblia nas escolas só traz benefícios para o ser humano, né? Então, eu acho muito importante. Outra coisa também que às vezes a esquerda não gosta muito do Eliel José dentro do Senador Canedo, e muitos cristãos vai na onda da esquerda dentro do Senador Canedo porque eles começam a bater em mim, porque sabe que eu sou o vereador que defende o Evangelho. E quando falo que eu defendo o Evangelho, não defendo placa de igreja não, eu defendo o cristão, o católico que é cristão, né? Então vários, por exemplo, vocês aqui são cristãos, várias denominações são cristãos que adoram a Deus, na verdade, né? Eu fiz um projeto proibindo o banheiro unissex na escola, né? Veio uma onda nos Estados Unidos, em vários países, estava começando a ser cogitado isso no Brasil, e quando eu fiquei sabendo, eu já apresentei o projeto proibindo esse banheiro unissex dentro do Senador Canedo. Então hoje os alunos, os pais de alunos estão amparados através desse projeto, da minha autoria, que foi aprovado, você entendeu? Que está respaldada a família canedense através desses projetos, que é muito importante, né? Muito importante para senador Canedo. Não, eu sou uma das pessoas que defendo demais a política. Eu defendo demais o cristão, ele se envolver em política. Isso é muito importante. Eu acredito muito, eu acredito que se não se levantarmos, outras pessoas se levantam. E é melhor que seja um cristão, que tenha um conhecimento bíblico, que acredita na Bíblia lá, implantando, defendendo e batalhando por uma religião que hoje é o cristianismo, do que pessoas que banalizam, polarizam e às vezes não contribuem, principalmente, às vezes traz uma dificuldade maior. Tem muitos lugares aí, vamos citar, fora do Brasil, até mesmo dentro do Brasil, que é muito difícil da igreja. A igreja sofre muita perseguição. Então, acredito que a política em si, quando ela é levada para o bem, ela é benéfica, ela é extraordinária. E é muito importante ter um jovem igual você, está de parabéns de ter essa visão, né? Porque, principalmente o pessoal mais antigo, tinha uma visão que política era do Satanás. Não é isso? Política era do Satanás. E aí o pessoal não tinha uma visão que a televisão era do Satanás. O que aconteceu? Na época das concessões dos canais de televisão, os cristãos não pegaram os canais de televisão, entendeu? Hoje a maioria dos canais de televisão que tem audiência são manipulados. Por exemplo, a Globo, né, é uma televisão que lá em casa eu quase não assisto, muito pouco eu assisti a Globo, que leva só coisa ruim para as famílias, só fala de coisa ruim, as novelas só coisas ruins, e as igrejas não tomou posse dessa bênção. E na mesma forma a política, né? Tanto que é importante a gente ter um presidente da República, um governador, seja um prefeito ou vereadores, pessoas que conduzem o país, o estado, o município, que tem uma visão de família, né? Não vou falar que o crente ele é 100%, que ele é melhor que o outro, não, mas que tem uma visão diferente, uma visão voltada mais para a família. E a família é a base de tudo, é isso que eu defendo família na íntegra,
né? É muito importante. Não, sim. Igual voltando ao raciocínio, eu defendo demais a política até mesmo por isso. Acho que acredito que a gente tem que ter esse entendimento até então, porque a gente sofre muita perseguição. Eu acho que muitas delas deveriam ser evitadas. Muitas delas deveriam ser evitadas se a gente tiver pessoas que defendessem o cristianismo em determinados locais. Então, eu acho isso bem interessante. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Uma coisa que eu defendo também, essa questão, eu acredito que a política, ela não deixa de ser um chamado de Deus para cuidar de pessoas, porque existem várias formas de cuidado. Então, o pai que cuida do filho, que é dentro da residência, um professor que cuida de uma sala de alunos, um pastor que pastoreia uma igreja, eu acredito que um político ele também tem aquele cuidado, às vezes com uma maior quantidade de pessoas. Um prefeito com o senador Canedo, o governador do estado de Goiás com o estado de Goiás. Então, eu acredito que há determinadas lideranças que eu acredito que tudo foi concedida e creio que quanto mais cristão assumir esse lugar de destaque, para nós é mais benéfico, é melhor, e eu creio que tudo vai cooperar para que a gente possa progredir melhor. Uma coisa eu te falo, Eduardo, eu tenho esse raciocínio seu aí também, dizer para você que é muito importante a gente ter pessoas que ocupam espaço de destaque para defender aquilo que a gente prega, né? É muito importante. Na minha vida, eu tenho a política como ministério. Para você ter uma noção, você mora aqui, nasceu no Senador Canedo, né? Sim. Conhece o Senador Canedo há muito tempo. Eu estou no 3º mandato. Hoje eu estou há 10 anos dentro da política. Tudo que aconteceu em Senador Canedo, dos 10 anos para cá, na questão de projetos, de crescimento da cidade, na questão pública, eu tenho uma contribuição. Porque nada acontece dentro do município sem os vereadores aprovar. Às vezes é um projeto do prefeito, mas primeiro passa a dotação orçamentária lá na Câmara, que os vereadores têm que aprovar. Então, tudo que acontece dentro do município, na questão municipal, primeiro acontece na Câmara. Eu tenho a honra de fazer parte há 10 anos do crescimento do senador Canedo, de poder contribuir com o senador Canedo, de contribuir com o cidadão, porque eu sou vereador de todos, não sou vereador só do cristão, sou vereador de todos. Então, eu tenho isso como ministério de ajudar as pessoas, de amparar as pessoas. Hoje são 15. São 15. O senhor mesmo falou que tem como ministério um chamado, que está cuidando de pessoas, o senhor contribui para a sociedade. Como é que o senhor lida os 15 não são cristãos? Isso. Conheço alguns, uns sim, outros não, uns mais ou menos. E hoje, o senhor é um voto lá dentro. Isso. O senhor é um voto. Como é que o senhor lida com a situação num ambiente que o senhor não é maioria? Isso é tranquilo, é aquilo que eu falei, a gente... O senhor acha que o senhor consegue defender, porque é difícil defender com o voto. Hoje aí sim eu acho que tem que entrar o termo política, né? Você tem que influenciar. Isso, a gente tem que influenciar, fazer boas parcerias, porque a gente precisa do voto dos vereadores para aprovar todos os meus projetos. Até hoje eu não tive nenhum projeto que foi rejeitado na Câmara. Eu consegui aprovar todos os projetos. Então, assim, eu tenho uma facilidade de amizade, porque a gente tem que saber conviver com as indiferenças. Não é porque o vereador não é cristão, não é que ele não pode ser meu amigo, né? Às vezes tem um vereador que é espírita. Mas nesse caso eu falei o seguinte, eu não falei questão de religiões, é porque é o seguinte, vamos supor que um vereador apresenta um projeto que o senhor não concorde, que fere o cristianismo. Aí eu voto contra. O senhor vote contra? Voto contra. É isso, porque eu entendi nessa questão de polarização, porque o senhor não é a maioria. Vamos supor eu vou te dar um exemplo aqui para você. Eu tô respondendo um processo, por calúnia, por difamação, por racismo, uns 10 coisas lá, porque eu sou contra a ideologia de gênero. Teve até uma polêmica na internet. Isso, sou contra a ideologia de gênero. Eu amo as pessoas. Eu tenho amigo que é homossexual, entendeu? Tem parente, né? Eu sei conviver porque nós somos ser humano. Eu amo ser humano, mas a Bíblia abomina o pecado, né? E eu por ter a minha opinião, né? Que eles queriam implantar dentro do município, colocar uma clínica aqui para fazer mudança de sexo nos adolescentes, eu fui contra e hoje eu estou sendo penalizado, processado, perseguido por defender
aquilo que nós cristãos a gente acredita. Estou sendo perseguido, muito perseguido. E aí o que eu te falo, às vezes o pessoal de lá eles são unidos. E às vezes nós evangélicos vê alguma coisa falando mal do vereador e a gente vai junto. A gente não sabe o que está por trás. Tem que ter a veracidade. Por defender o evangelho, às vezes as pessoas que é contra o evangelho, principalmente a esquerda, já me vê como inimigo. E aí usa fake, rede social, vem para cima. Não é fácil, é batalha, mas Deus me colocou aqui para fazer a diferença. Então, assim, eu tenho a honra eu sou alegre, satisfeito por ser vereador, por defender, mesmo sendo perseguido, porque nós sabemos que José do Egito foi um dos melhores governadores que Israel já teve, e foi um homem que foi vendido, foi massacrado, foi humilhado pela sua própria família, mas Deus honrou. Tudo que ele colocava as mãos era abençoado. E eu tenho isso na minha vida. Graças a Deus, todos os projetos que eu apresentei foi aprovado. Um dos projetos que eu não poderia te falar, Eduardo, e nós estamos falando para o seu público muito grande aqui, não só evangélico, eu apresentei o projeto Remédio em Casa. Foi um projeto da minha autoria. Hoje todos acamados, mais de 300 acamados dentro do município, e isso muda, recebe o remédio em casa, através de um projeto meu. Então facilitou a vida de muitas pessoas, A pessoa hipertensa, e ele recebe esse remédio todo mês em casa, Os acamados foi através de um projeto meu, que é muito importante. Não, parabéns. Voltando a esse raciocínio, parabéns, é benéfico. Obrigado. E o senhor recebe os meus parabéns aqui, ao vivo, para o pessoal. Obrigado. Por trabalhar dessa forma, que eu acredito o seguinte, defender o cristianismo não é fácil. Não é fácil. E que se precisa tomar porrada, que tome. Sim. Que continue tomando. Isso. Que é melhor o senhor tomar porrada defendendo aquilo que o senhor acredita do que o senhor tomar massaginha nas costas e fazendo a vontade daquilo que às vezes não é o propósito de Deus para a tua vida. Só lembrando do raciocínio, você está a Bíblia, José de Arimateia. Isso. Ele era um político. Era senador da República. Era um político. O senhor acha que todos ali defendiam Jesus no Senado? Não, então. Não. Mas José de Arimateia defendia. E que se um dia que foi para buscar o corpo de Jesus, aquele político se dispôs a buscar. Então, que o senhor possa se dispor a fazer as coisas, que seja um só, que seja sozinho, mas que faça, que busque mesmo, que defenda o cristianismo, que defenda os anseios da população. E melhor do que isso, que cumpra a vontade de Deus, que faça aquilo que o Senhor quer que nós vivemos aqui em Senador Canedo. Então, parabéns. Obrigado, eu acho importante demais e dizer para você assim, e vocês que estão nos assistindo, principalmente você que é cristão, nós somos cristãos, servimos a Deus, para vocês olhar bem os candidatos. O ano que vem é eleição, você sabe, Eduardo, na época da eleição, muitas pessoas se passam por cristão, vêm para a igreja com couro com pele de cordeiro, mas na verdade ele só quer buscar o voto. A hora que chega na Câmara, ele vota contra aquilo que nós pregamos. Então, para a gente olhar, para a gente votar em cristão, para a gente votar em pessoa realmente que não seja cristão só na época da campanha, mas que seja, a gente dá uma olhada na vida da pessoa, se realmente a pessoa defende, o que ele fez, quais são os projetos que ampara os cristãos da cidade, Então eu gostaria de pedir vocês isso, principalmente vocês que são jovens, são mente aberta, Vocês são universitários, para ficar focado nisso, nas redes sociais e acompanhar. Penso vocês que me acompanham nas redes sociais, sempre a gente posta o nosso trabalho no dia a dia, é muito importante, viu, Eduardo? E eu fico agradecido demais por você me dar essa oportunidade. Amém, amém, amém. Vamos fazer um bate-ponto para a gente estar encerrando? Sim. O senhor fala aquilo que o senhor vier na cabeça, bem curto, bem rápido. Para a gente estar encerrando, novamente, vou dar meus parabéns, que continue assim. Melhor um político perseguido por fazer o bem do que aquele abraçado por fazer o mal. Então, que seja perseguido. Eu não vou profetizar que o senhor vai ser perseguido, não, porque senão ele está sendo injusto. Não, mas que o senhor, que o senhor pule bastante quebra-mola, que soe bastante. Tá, Deus dá força para nós, cada um foi chamado para exercer a sua função. Então, o senhor está lá, que o couro continue grosso lá. Amém. E apanha bastante. Então, tá bom, tá valendo. Vamos, bate pronto? Bate pronto. Resumo Eliel José. Eliel José é uma pessoa família, eu amo a vida, sou muito feliz de poder somar
com a minha família. Em resumo, eu uma pessoa realizada, uma pessoa sonhadora. Bom. Senador Canedo? Cidade abençoada. Política? Minha paixão. Cristianismo? Cristianismo é tudo. Bom. Defendo, é tudo na minha vida, o cristianismo. Parabéns. Sonho? O sonho é de ver uma sociedade melhor, né? De melhor a cada dia. De ver liberdade, né? Nós ter liberdade da gente pregar, da gente defender aquilo que a palavra de Deus traz, da gente ter essa liberdade, de manter essa liberdade. Esse é meu sonho. Tem aquele almejo político ou não? Tá tranquilo? O futuro a Deus pertence. Governador do estado de Goiás. Então pronto, vai pra cima. Eliel? Obrigadão, viu? Obrigadão. Muito obrigado. Ó, passa suas redes sociais pro pessoal, Instagram, YouTube, se tiver, TikTok, vai passando aí, Facebook. Muito obrigado a vocês. E o meu Facebook é Vereador Eliel José. Minha página, Vereador Eliel José. Meu Instagram, Vereador Eliel José. Compartilha. Será uma honra ter você na minha rede social. E a gente interage muito bem. Sou apaixonado por rede social. E vocês, é muito bem-vindo às minhas redes sociais. Vereador Eliel José. Um grande abraço. Que Deus abençoe você, onde você estiver. E ore pelo vereador Eliel José, que eu sou carente das suas orações, das suas defesas. E junte-se a nós, seja bem-vindo ao nosso grupo político, senador Canedo. E muito obrigado, Eduardo. Amém, Deus abençoe. Galera, Deus abençoe você que acompanhou até aqui, viu? Obrigadão mesmo, fique ligado, próxima segunda tem live de novo, tem a Viva Podcast. Como o vereador disse, siga lá, cobre, busque, dedica, mas melhor do que isso, acompanhe. Nós temos que acompanhar tudo que acontece. Obrigadão por estar aqui. Não esquece, deixe seu like no vídeo, não deixa Jesus te pegar aí não, irmão. Dá seu like, inscreva no canal e ó, fique ligado porque os cortes do Aviva tá bombando, TikTok tá bombando, Instagram. Então fique ligado, você que não segue, @AvivaPDC, TikTok também, Aviva Podcast, vem segue a gente porque vai ser extraordinário, amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, até mais, Deus abençoe.